No capítulo 7 do livro Nada Pode Me Ferir, do David Goggins, ele traz um princípio muito interessante, chamado de regra dos 40%. A ideia é que a maioria das pessoas utilizam apenas 40% da sua capacidade máxima. E nesse vídeo eu quero trazer uma perspectiva mais ampla sobre esse princípio que o livro nos apresenta, que pode ser chamado como Zenkai do desenvolvimento pessoal. Goggins traz uma ideia de que existe um limitador na nossa mente e que esse limitador faz com que a gente não alcance o nosso potencial máximo, que não alcance a capacidade que a gente tem acumulada dentro da gente, fazendo a gente utilizar apenas 40% do nosso máximo. Biologicamente, o seu cérebro sempre vai buscar o conforto, a segurança, o que te deixa vivo em si. Então, quando você faz uma situação que gera um desconforto, que gera um esforço maior, que gera uma exigência física mais grande, ele entra em pânico. E inconscientemente ele consegue fazer a leitura daquela situação, daquele contexto em que você está inserido, fazendo você travar, você chegar no seu limitador e não conseguir quebrar o seu próprio limite. Então ele está constantemente, sempre tentando evitar riscos, coisas que podem levar você ao extremo, fazendo com que haja uma trava mental dentro de você. Goggins também traz uma analogia muito interessante. Ele fala que os carros, eles têm um limitador. Apesar de externamente serem diferentes, embaixo do capô, todos os carros funcionam de um jeito. E existe um limitador. Esse limitador serve para não superaquecer o motor, para fazer com que o carro fique limitado a uma velocidade, para que haja segurança e não tenha riscos reais. E o ser humano também funciona desse jeito, só que de maneira mais sutil. Se você arrancar esse limitador do carro, ele vai superaquecer o motor e vai disparar a velocidade. Um carro que correria 180 por hora vai conseguir correr 250 por hora, 300 por hora e por aí vai. Na sua mente funciona do mesmo jeito. Um exemplo prático disso é quando você estabelece uma meta de flexões. Se sua meta de flexões é 50, quando você chega ali na 40, seu corpo já vai estar pedindo arrego. Você já vai sentir o seu braço mais cansado, o seu peito implorando para você parar e sua mente trabalhando para que haja uma desistência. Só que é nesse exato momento que você tem que lembrar disso, que existe um limitador mental. Porque para você parar primeiro, você passa por um processo psicológico. Então se você consegue quebrar isso, essa etapa, essa fase, você consegue avançar. Sua mente, ela te alerta para evitar de que aconteça o pior. Então é uma forma de te proteger. Só que você tem que buscar, e além disso, para você superar os seus próprios limites e nunca chegar no seu teto, seu objetivo tem que ser sempre passar esse teto, quebrar sempre esse limitador, para você assim atingir suas 50 flexões limpas. Então você tem que ter uma capacidade muito grande de você controlar o seu cérebro nesse exato momento. Seu cérebro sabe que nesse exato momento vai haver um esforço físico maior, que você vai ter que controlar a sua respiração, que você vai ter que ter paciência e fazer a execução com total cautela. E assim como na academia, calistenia ou outros exercícios que exigem uma progressão de carga, assim tem que ser sua vida. Você sempre tem que ter uma progressão de carga que te faça quebrar esse teto, seu próprio limite, para você poder evoluir e alcançar níveis inimagináveis. Porque um músculo, para ele poder crescer, ele tem que ter um estímulo muito grande e uma progressão de carga, para você poder destruir o seu músculo e gerar hipertrofia. E assim ele vai crescendo gradualmente. Assim tem que ser sua vida. Você tem que sempre adicionar uma progressão de carga, para que gere mais estímulo em você mesmo. Então, se você estuda 1 hora por dia, tenta quebrar esse limitador, adiciona 20, 30 ou até 1 hora a mais. Só que você tem que tomar cuidado em não fazer isso todos os dias, mas você separa um dia da semana, entrar em batalha com a sua própria mente. E quebrar
o seu limitador. Porque se você tem uma estagnação, você estuda sempre às mesmas horas, você treina sempre as mesmas cargas, faz as mesmas repetições, você fica estagnado. Você não consegue ir além da sua capacidade. Você coloca um teto em si mesmo, alimentando assim o seu próprio cérebro, o seu próprio limitador natural, utilizando apenas 40% da sua capacidade máxima, que é 100. O seu limitador, ele esconde isso de você. Se o seu limite é fazer 10 flexões, tenta subir para 15, depois tenta subir para 20, e assim você vai subir gradualmente. O importante é você não ficar estagnado. Entender que você pode muito mais do que você acha. É tudo questão psicológica. Eu gosto de comparar isso com Saiyajins de Dragon Ball. Geneticamente, eles têm uma habilidade chamada Zenkai. Essa habilidade faz com que eles cheguem ao seu limite, ao ponto de chegar perto de morrer, e em seguida conseguir progredir em questão de força, velocidade, resistência, entre outras coisas. Então eles aumentam o poder quando eles chegam perto da morte. O próprio exemplo disso é na luta que o Vegeta tem contra o Goku. Ele nunca tinha ultrapassado o seu limite. Porém, naquela luta, ele consegue quebrar esse limite, chegando no fim da luta todo ferrado, a ponto de quase morrer. E quando ele chega no planeta Freeza, o corpo dele já recuperado, ele vai lidar com os capangas do Freeza, Zarbon, Dodoria, só que você percebe que por conta da luta que ele teve com Goku, ele teve um aumento de poder relativamente alto, superando pessoas que antigamente ele não conseguiria superar. Então, esse princípio do Zenkai pode ser aplicado na sua vida. Quebre os seus próprios limites, só assim você vai ficar mais forte para o que te espera. E isso é muito interessante porque o anime vai aprofundando cada vez mais esse conceito de que os Saiyajins ficam mais fortes cada vez que eles ficam mais perto da morte. E eu chamo isso de Zenkai do desenvolvimento pessoal. Tenta sempre elevar o seu limite, utilizar as suas reservas que você tem dentro de você de energia. Tenta expandir essas reservas que existem dentro de você. Isso vai fazer você evoluir de forma mais dolorosa, mas vai ser muito mais rápido e muito agressivo do que você ficar estagnado, sempre acreditando que você tem um teto. Quebra esse teto e começa a expandir a sua capacidade máxima. Eu tenho certeza que você tem muito mais a explorar de você mesmo. Que existe muito mais dentro de você, só que você acredita que esse é o seu limite. Tenta quebrar isso, é tudo questão psicológica. Entenda, em tudo que você vai fazer, seja treino, seja estudo, em tudo, sempre vai ser uma batalha psicológica, é uma guerra entre você e você mesmo. Seu dever como soldado, como homem, é exterminar esse limitador para você ir além da sua capacidade. Curte o vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.